Fala galera, vamos fazer um vídeo aqui falando sobre esse comunista, né, maldito, que acha que seu filho deveria ser um escravo do governo. Vamos lá? Nenhum caso. Ele não citou nenhuma família que ele conhece que educou uma criança, tá? Ele só leu um texto que alguém brifou pra ele. E aí o irônico é que um bolsonarista vem falar que os pais ensinam respeito pras crianças. Quem é um bolsonarista pra falar de respeito? Vocês lembram disso aqui? Deputada eleita por partido de Bolsonaro cria polêmica ao pedir que estudantes denunciem professores. Esses fazem parte do mesmo... Mas peraí, uma denúncia não é desrespeito. Se eu estou fazendo uma denúncia, ela vai ser apurada e devidamente esclarecida. Então, uma denúncia não é desrespeito. A deputada aí não mandou cuspir, não mandou xingar, não mandou denegrir, não mandou humilhar, não. Ela mandou denunciar. E se há uma denúncia, então existem condutas criminosas, né? Então o que eles querem? Calar. O que ele acha que seu filho tem que ficar calado, ouvindo a opinião de um professor, que muitas vezes não é o currículo que ele tem que passar, que ele foi pago com os nossos impostos para passar. Olha onde começa, né? Mas fica pior. Grupo que fala que na época deles a escola era melhor porque tinha respeito aos professores e eles são os primeiros a pedir para os alunos desrespeitarem os professores. Isso não é Outra desrespeito. evidência que Bolsonaro defende a gravação de professores por alunos em sala de aula. Isso é assédio, gente. Uai, mas peraí. Se os comunistas eles usam do argumento de que se você não está errado, você não tem que temer a proibição estatal. Se você não está fazendo, por exemplo, eles apoiam o aumento de impostos, né? Então, se você não está fazendo sonegação, logo você não precisa temer o aumento de impostos. Então, se o professor está dando aula normal, por que ele tem que ter medo da gravação? A gravação ela não deveria ser feita por celulares, ela deveria ser compartilhada publicamente na internet, feita por uma câmera instalada todos os dias e todas as aulas. Ué, se o professor não é bandido, se o professor não está doutrinando, por que ele tem medo? Entende? Então, ó, a primeira coisa que ele quer calar o seu filho. Segunda coisa, ele quer que você não questione. Olha o que é o comunista, hein? Então percebam a ironia aqui, os bolsonaristas incentivam os jovens a desrespeitar a autoridade dos professores, tá? Isso aqui é criminalizar os professores, praticamente. Aí sim, na época de vocês tinha Criminalizar o respeito aos professor. professores, né? E Ou vocês ensinam a... seja, na verdade você está criminalizando o aluno, porque o aluno não pode falar, o aluno não tem o direito de se expressar, o aluno não tem o direito de denunciar, o aluno não tem o direito de filmar uma injustiça. Então quem está sendo criminalizado? Mais uma vez, ele quer uma arbitrariedade, ele quer o professor com toda a autoridade, o aluno com nenhum poder. agora os alunos a desrespeitar os professores. Mas enfim, vamos pro principal aqui. O que o Nicolas Ferreira tá defendendo, que ele foi brifado para defender, é o homeschooling. Ou eu não gosto muito de usar a expressão educação domiciliar porque isso dá a impressão errada. Olha só, educação domiciliar. Um deputado, tá, é votado pela direita, que vai defender uma pauta da direita, tá? A educação domiciliar é uma realidade. Ela não é para todo mundo, mas quem tem condições é muito melhor, é muito superior, tá? Ser superior à escola pública é fácil, porque a escola pública é uma porcaria, né? Principalmente a escola pública bostileira. Socialista é pior ainda, né? Tá nos últimos rankings educacionais. É um lixo. Não ganha nem da Somália. Mas, além disso, é muito positivo, tá? Existem vários estudos mostrando várias questões superiores e que não afetam em nada a relação social. Então, é maravilhoso, tá? É muito bom. Eu gostaria, infelizmente minha família não teve condições, mas eu gostaria assim, eu preferia 1000 vezes ter sido homeschooling do que ter ido para a escola. Educação domiciliar pode ser um professor indo até a sua casa ensinar o seu filho. O homeschooling não é isso. O homeschooling é o direito das famílias educarem os seus próprios filhos. Olha só como é que o comunista é um pedaço de fezes, né? Olha só, a gente está pedindo o direito de educar o próprio filho.
E o cara fala como se isso fosse um absurdo. Ou seja, então para quê? O filho é meu ou do governo? Se eu não posso nem educar o meu filho, né? Que eu gerei essa criança, eu que sustentei essa criança, eu que dei remédio, eu que dei fralda, eu que dei roupa. Ou seja, todas as responsabilidades são dos pais, mas a autoridade é do governo. Mas, gente, então o filho não é seu. Você é um escravo. Você só vai ter que limpar a bunda dele com cocô e pegar a pior parte. Mas responsabilidade sem autoridade é escravidão. E essa ideia é muito popular entre o pessoal da extrema-direita, tá? Por isso que o Nicolas Ferreira tá falando tanto de Extrema família direita. e Deus e Pô, etc. cara, o Nicolas é um cara suave. É um cara, tipo assim, de extremista ele não tem nada. Mas você vê, uma simples ideia, para eles é extremo, porque o tanto que o discurso deles é frágil, né? Comunistas malditos. O objetivo aqui é doutrinar as crianças em credo religioso. Simples assim. São pais que não veem os seus filhos como sujeitos autônomos, tá? São pais que veem filhos como propriedade privada. A gente já falou aqui. E você não vê os meus filhos como sujeitos autônomos. Você vê os filhos dos outros como propriedade do governo. O que é melhor? Sinceramente, se eu tivesse sabendo que a gente já sabe da esculhambação que tá, que o cidadão não tem direitos nenhum, né? A gente é escravo. O que é melhor? Ser propriedade da minha família ou ser propriedade do governo? Quem que vai cuidar melhor de mim? É lógico que é a minha família. O governo tem os piores índices de educação, de segurança, de saúde. O governo é um lixo, é um lixo, é um lixo. E essas porra, né, que são frustrados, então todo comunista é um frustrado, mas o pior, eles destroem a vida alheia, né? Se ele for só frustrado com a própria, tava bom. Sobre como a extrema-direita odeia o ECA, porque o ECA reconhece a criança como um ser autônomo. O Bolsonaro já falou em mais de uma ocasião que ele acha que o ECA tem que ser rasgado e jogado na latrina, por essa razão. E de Porra, eu já gosto do Bolsonaro, não precisa me convencer não, né? Porque cadê o ECA? Cadê o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, com tanto de jovem que eu já vi e eu era um menor de idade usando droga? Cadê o ECA? Não tá. Então, o Estado, ele só ataca as pessoas boas. Ele não ataca traficante, ele não tira a guarda de vagabunda, de prostituta virtual que mostra as partes íntimas na internet. Isso não, está ótimo. Agora, um pai que tem condições de educar o seu filho em casa, e também não pense que educar em casa é ensinar o que quer, não. Existe todo um conteúdo programático que os pais têm que dar, e muitas vezes os pais também têm que pagar por aulas e reforços, né? Então, por exemplo, eu sou especialista na biologia, então seria a pessoa ideal para ensinar biologia para meus filhos. Mas, poxa, talvez sociologia não seria muito minha área, talvez o português eu falhasse um pouco. Então, o governo deveria ter a obrigação de mandar aulas online. E meus filhos viveriam e fariam provas. Pronto. Mas não, não pode porque é propriedade do Estado. Você e seu filho são propriedade do Estado. Gostou? diferentes movimentos convergiram para o mesmo ponto do homeschooling e do bolsonarismo. O primeiro que eu acho que merece atenção aqui é o Escola Sem Partido, que eu tenho certeza que vocês não escutam falar. Tá, é insuportável ouvir esses merdas, mas tá vendo o tipo de lixo, o tipo de porcaria que é? É uma verdadeira vergonha. Tá? Comunistas odeiam as famílias, odeiam a liberdade e querem que seu filho seja propriedade do governo e doutrinado e não pode denunciar e não pode filmar. Gente, isso é muito grave, isso é muito grave, isso é muito grave.